Oi, hoje a gente vai conversar sobre o medo que a gente tem de começar coisas novas. Eu sei que esse daí é o medo de muita gente, e esse daqui não é um vídeo sobre respostas, é pra gente sentar junto, refletir e reorganizar as nossas ideias. O que me fez trazer esse tópico aqui hoje foi esse livro, O Alquimista. Esse é um livro muito famoso, mas realmente não é o meu favorito. E ele tem uma passagem que é muito interessante da gente analisar. Ele conta a história de como que o personagem ele foi em busca da meta dele. Ele passou anos estudando, decodificando coisas difíceis demais e decidiu uma vez encontrar alguém que já tinha atingido esse feito no meio do deserto. É importante a gente saber que a maior meta dos alquimistas é conseguir transformar metal em ouro. Então era isso que ele estava buscando. Para ele chegar no deserto, ele levou meses a fio. Os camelos dele foram carregados de livro, porque ele ficava muito nesse negócio de teoria e tudo mais. E aí, ainda estava passando por uma guerra, esse deserto todo que ele estava. Quando ele chegou e encontrou com o que também era um alquimista, mas que já tinha chegado no feito que ele queria, o cara simplesmente falou pra ele: mas e aí, você já tentou? E ele não tinha tentado. Já tinha 10 anos que ele estava ali só nos estudos, só na teoria. Ele nunca tinha tentado a prática. E essa história simples me fez refletir um pouquinho, porque isso, de certa forma, me resume. Tá, falei. Porque, igual, esses dias pra trás eu comecei um projeto novo. E na teoria, tudo muito lindo, tudo muito esplêndido. E quando chegou o momento de realmente colocar em prática, de pegar, de fazer, eu tive tanta dificuldade que o meu medo, ele saiu do psicológico e foi pro biológico. Eu comecei a passar mal, comecei a chorar. Então, eu tinha que mandar algumas mensagens para alguns clientes. E o que eu fiz? Eu ia mandando, cada palavra que eu ia digitando, tava escorrendo uma lágrima. Eu tava, assim... Então, mas eu tentei fazer. Eu fui incentivada, graças a Deus, por uma pessoa de fora que tava aqui comigo. E ela falou: Laura, você precisa fazer por você. Então eu fiz com muito medo, fiz chorando, fiz sentindo dor de barriga que o medo tinha causado em mim. E eu acho que é muito sobre isso. Eu acho que a gente tem que vencer essa nossa barreira da resistência quando tá muito desconfortável mesmo. Eu me eduquei em muitos momentos, quando começou a ficar desconfortável, a parar, a dar um passo para trás, a maquiar isso como se fosse um respeito por mim mesma. Só que eu acho que a linha é muito tênue, porque olha pra você ver, até que ponto que eu amo essa pergunta, até que ponto quando eu deixo de fazer uma coisa que eu considero difícil, eu tô me respeitando? Porque se na verdade é algo que eu sou capaz de fazer, que eu tenho habilidades pra fazer, eu tô apta. Na verdade, eu só tô mentindo pra mim que seria um respeito quando na verdade não é. E esse já é um pensamento que começa a desencadear muitas coisas. Por exemplo, você talvez tenha medo de provar pra você mesma que você não é boa o suficiente quando você terminar uma tarefa que você nunca tinha feito. Então, não é muito sobre a experiência em si que você tá realizando, é sobre como você se tratou diversas vezes no passado ao ver as coisas novas e agora você tá ali projetando isso na nova experiência. Não é sobre o novo, é sobre como você lidou com o que era novo no passado. Tipo isso. Não acredito que isso vai ser nunca aniquilado, vamos dizer assim. Mas é algo que a gente tem que ir ali na manha. Calma, Laura, calma, não é bem assim. Pra gente ir se controlando e ir conseguindo progredir. Porque o medo tá me atrapalhando tanto que ele respingou no meu trabalho, ele respinga muito na minha vida pessoal, mas quando alguém do meu trabalho chegou pra mim e falou: olha, isso tá te atrapalhando, você tá com medo de conversar com o cliente, de se posicionar, porque você tem medo, mas você tem capacidade, entende? Então tá na hora de reconstruir os passos, né? Nos ver como bebês de novo. Eu prefiro muito mais ser um bebê que não sabe de nada, que tá ali, que se permite, do que uma adulta que já tem experiência, que já fez várias coisas, mas que não se permite. De vez em quando eu dou as loucas também, então eu gosto de me desafiar. Só que eu sou muito extrema. Então, por exemplo, as minhas soluções para as coisas são muito grandiosas. Ah, quero mudar de vida, já sei o que eu tenho que fazer. Tenho que mudar de país, mudar de identidade, mudar de tudo, entendeu? Uma das coisas que eu fiz que ninguém entendeu foi quando eu saí da casa dos meus pais no início desse ano. Eu sempre entendi que eu tinha medo.
Mas isso ficou tão evidente, mas tão evidente pra mim nos últimos tempos, que eu falei, não dá pra continuar assim. Eu tenho tudo, tá tudo muito bom, mas como é que vai ser? Uma hora eu vou ter que pular. E sabe quando a mãe do passarinho joga ele do galho pra ver se ele aprende a voar? Então, nesse caso, eu preferi pular do galho, do meu ninho seguro, pra conseguir, mesmo com medo, fazer alguma coisa, me movimentar, me forçar a fazer. Porque o lugar que eu tava era muito confortável. E aí, o que acontece? Quando eu me mudei, a minha expectativa tava alta, tá? Tava de esperança, de mudança. Só que a solução que eu arrumei não foi a solução mais eficiente para o problema que eu tava. Eu não tratei o medo diretamente. Eu fiz uma parte que foi legal, que foi me colocar numa zona de desafio. Agora, eu tinha que lidar com as coisas e pronto, assumir mais responsabilidade, sim, mas eu esperava que isso por si só ia resolver. A verdade é essa. E quando eu me mudei pra cá, não foi bem como eu imaginei. De início eu tava mais animada. Depois eu fui realmente me acomodando. Então, eu só mudei de ambiente, entende? E agora, todo aquele trabalho de novo pra vir, desconstruir, começar de novo. Então, eu vejo muito que o autoconhecimento é sobre isso. Aí eu penso que eu cheguei na resposta, aí eu envolver, eu sou derrubada de novo, eu caio, eu erro. E eu vejo que não tem um único caminho a ser seguido. Por exemplo, aqui de novo, usando o alquimista, um outro personagem, o pai dele queria que ele fosse, eu acho que padre. E aí ele falou, não, pai, mas eu quero viajar o mundo. E aí ele foi, deu o jeito dele. Sabe, são caminhos que a gente escolhe. Então, às vezes a gente fica com medo de confiar nas próprias decisões e sente confiança quando alguém fala pra gente fazer alguma coisa. Só que o momento é tão nosso. Eu acho que a gente não tem que se importar muito com o como. Porque não tem um como bem definido, não tem um caminho que alguém vai te dar a resposta. Porque ninguém sabe o que tá fazendo de verdade. A gente só tenta, a gente faz. Não se estresse muito com isso. Faz da maneira que dá, que você tá achando que tá beleza, se desafiando dentro das suas capacidades. Faz, se precisar, faz chorando mesmo, se você estiver se respeitando, igual eu falei, tem a linha tênue, mas vai dar tudo certo, tá bom? Eu tô nessa aí também, não sei o que eu tô fazendo, então vamos que vamos, não é não? Gente, beijinhos, muito obrigada, fiquem com Deus.